Vamos dar início à conferência inaugural por François Mérès. Muito obrigado por este convite muito amável. Podem mostrar o PowerPoint, por favor? Muito obrigado. Eu peço desculpa. O PowerPoint foi descarregado ontem. Houve um problema técnico. É com muito prazer que estou aqui para falar um possível futuro pós-pandemia. E, claro, todos nós temos estas imagens e fotografias de museus vazios. Quase todos os museus pelo mundo fora foram encerrados, 85% a 90% dos museus, e até os museus que estiveram abertos ao público não receberam assim muito público porque não havia quase visitas nenhumas, mas se os museus estiveram fechados, claro, começaram a organizar-se, e o público também. A cultura é uma sensação vital para todos e muitas pessoas tentaram participar numa vida cultural, mesmo nos confinamentos. E claro que os museus tiveram um papel muito importante em relação a estas possibilidades, através das redes sociais, ferramentas digitais, inventando novas formas de possibilidades de chegar ao público através de ferramentas, robôs, rádio, internet, os sites, etc. Portanto, algumas destas tentativas foram muito bem difundidas, como este desafio de Getty. Estas fotografias foram partilhadas pelo mundo fora. E o mundo ocidental esteve muito envolvido na utilização de todas estas imagens digitais e ferramentas que já existiam nos museus. Isto é uma tendência importante da vida dos museus e tem sido desde o ano 2000, pelo menos. E, claro, também através das redes sociais e exibições que foram encerradas e foram inauguradas online. E também com organizações de atividades especiais para crianças, etc. Mas agora, depois deste confinamento, claro, alguns museus e em alguns países na Europa continuam encerrados, mas muitos estão abertos. E começamos a pensar sobre o fim da pandemia e o fim destas medidas. E começamos a pensar num possível futuro. Bem, é possível pensar numa situação pós-pandemia, ao pensar que isto foi um pesadelo e depois tudo começa a voltar ao que era antes. E ao pensar em algumas medidas
que foram postas em prática há alguns anos, por exemplo, em França, desde o início dos anos 90, em relação à luta contra o terrorismo. Eram supostamente temporárias e depois reativadas e ainda existem, porque em muitos outros países há museus onde as medidas de segurança são consideradas algo completamente normal. Portanto, deveríamos ter outro tipo de medidas de segurança postas em prática em todos os museus, em muitas outras partes da vida civil. Não sabemos como é que vai ser no futuro próximo, mas se calhar não é assim tão fácil pensar sobre uma situação pós-pandemia total. Se calhar habituamos-nos a viver com diferentes pandemias e diferentes calamidades naturais, mas definitivamente o impacto económico é um dos resultados-chave que foram debatidos por profissionais, por instituições e, claro, pelo poder político, considerando a viabilidade dos museus. Houve alguns inquéritos diferentes em relação ao impacto económico da Covid-19 a longo prazo. E, claro, muitos museus acreditam que vão reduzir as exibições e programas públicos e, se calhar, o horário de abertura. Mas a maioria está bem com o facto que os museus permanecem uma parte vital da vida cultural durante os próximos anos e a maioria dos museus acha que deverão fechar. Mas o facto de a maioria dos museus não poderem reabrir é uma ameaça para os profissionais dos museus, claro. E, claro, o facto que se os museus estiverem perto do público, o público voltará facilmente ou vão alterar os seus hábitos depois desta crise. Bem, isto é mais ou menos a mesma percepção que foi dada por inquéritos pela a Rede Europeia de Museus. Mais de 80% dos profissionais de museus pensam que os museus não iriam encerrar de forma definitiva, mas, claro, todos pensam sobre muitas coisas que devem ser alteradas. Claro, em relação à organização do museu em si. Trabalho mais flexível, adaptação do trabalho, claro. Os serviços digitais e a organização digital dos museus revelou-se ser tão importante e vital para os museus para estarem envolvidos na vida cultural. E muitos profissionais dos museus têm a sensação que, depois disto, este trabalho deveria ser reforçado e, claro, também a falta de apoio financeiro e orçamento por causa da falta de visitantes foi uma ameaça séria. E os subsídios, o apoio dado pelo Estado ou comunidade parecem ser uma grande preocupação nas conversas entre os profissionais dos museus, etc. O futuro permanece muito difícil e é muito interessante compreender que depois desta crise como esta, a necessidade para pensar, preparar o futuro, revelou-se como um foco principal. Aconteceu exatamente a mesma coisa depois da crise de subprime de 2008 e muitos relatórios em relação ao futuro depois da crise. Ter aparecido relatório, por exemplo, a previsão e métodos baseados em cenários plausíveis
Nós sabemos como é que isto funciona com diferentes cenários e através do estudo cuidadoso das tendências económicas, demográficas, de saúde, etc. E tentar dar alguns cenários difíceis, pessimistas, otimistas, alguns médios, ao pensar que a resposta deverá estar por detrás destes cenários diferentes. E, claro, a atividade em relação à criação destes diferentes cenários para preparar o futuro começou a emergir durante a crise. Primeiro, em relação à crise em si, a Covid, como é que isto vai terminar, etc. E depois, quais serão as consequências, mas também em relação aos museus em si. E em relação aos museus em si, o centro e o futuro dos museus que foi criado em 2008, portanto, mesmo após a crise financeira de 2008, nos Estados Unidos teve um papel muito, muito importante e todos os relatórios que estes estudos produziram todos os anos são uma ferramenta muito importante e interessante para podermos compreender como é que as coisas podem evoluir para os museus. E claro, este relatório, Trends Watch, o relatório de 2021, muito importante. Os 4 cenários que foram criados ou inventados através deste estudo cuidadoso de todas as diferentes tendências, reflete tudo o que acontece durante a crise, durante este ano terrível de 2020, que se alastrou pelo mundo. Claro, um cenário com a preocupação digital e esta consciencialização digital é central e considerada como uma das importâncias, a chave para a educação e a forma de chegar a novos tipos de público, etc. E provou ser muito importante, tanto assim, durante esta pandemia. E claro que vai continuar. Claro. Outras importantes formas de considerar a educação, especialmente com os alunos, as escolas e também nas universidades, que, claro, foi um trauma para os alunos não poderem estar presencialmente nos cursos. Portanto, como é que os museus se podem envolver nas novas formas de educação e preparar uma nova relação com os alunos, etc. Como é que a pandemia está a reformular a educação e o ensino superior? Outro foi refletido primeiro pela crise económica. Quem é que fica para trás? Portanto, as pessoas que sofreram mais durante a crise e, claro, todas as desigualdades de género, raciais e sociais, como a todos se lembraram de Black Lives Matter e a crise que se alastrou durante os anos 2020, que se revelou tão importante para os Estados Unidos e o resto do mundo, e também foi um possível cenário onde todas estas diferentes possibilidades foram centrais, mas também tendo em conta que o futuro deverá ser construído com a ajuda destes diferentes cenários. Na Europa, muitas outras ferramentas foram inventadas desde os anos 2010, eu diria, muitas associações de museus, organizações científicas, organizações profissionais, começaram a pensar sobre o que será o futuro durante o próximo ano para os museus. E, claro, entre todas as possibilidades, as tendências digitais provaram ser cruciais. Este relatório final sobre a digitalização foi concebido antes da crise, antes desta pandemia, mas, claro, provou ser
uma forma tão importante de pensar sobre os museus que tornou-se central. E, claro, em diferentes países, por exemplo, em França, com o Prémio Inovação, há muitas ferramentas e formas de tentar seguir todas as tendências em relação a novo software e novas formas de instalar sites para tentar captar estas novas criações e invenções e disseminá-las entre a comunidade dos museus. Mas, claro, o que foi central foi a importância da responsabilidade social e o seu papel dos museus. E, claro, o papel social dos museus começou desde o final dos anos 80, 90, mas houve alguns artigos escritos sobre isto nos anos 30 do século passado, após a crise económica, e continua a ser um fator-chave. Depois do choque petrolífero nos anos 70, os movimentos dos ecomuseus e os movimentos de museologia, e depois da crise de 2008 começou a emergir novamente e a ser considerado como um dos principais papéis que os museus deveriam ter sobre a responsabilidade social e inclusão social de diferentes públicos, sobre acessibilidade e não apenas acesso físico, mas também social, mental, em termos de acessibilidade, etc. Claro que todos estes objetivos foram diretamente incluídos nos objetivos muito ambiciosos que foram apresentados pelas Nações Unidas em relação ao desenvolvimento sustentável até 2030, tendo em conta que o desenvolvimento sustentável foi um objetivo principal que toda a comunidade global deve ter em atenção. E durante os anos 2005 a 2007, a União Europeia teve um papel principal também em relação a estes objetivos de desenvolvimento sustentável. Muitos livros e conferências foram feitas nos anos 2005, 2006, etc. E, por causa da crise de 2008, esta relação entre museus e desenvolvimento sustentável começou a mostrar sinais para se focarem mais diretamente na inclusão social e o papel social e económico dos museus. Mas, por causa desta crise global e alterações climáticas que começaram a ser muito importantes e a tornarem-se reais para toda a comunidade, será que não está na altura de pensar que estas alterações climáticas deveria ser o foco principal dos museus? É isto que muitos profissionais dos museus, tal como um escritor muito influente e anterior diretor do museu, o Robert James, escreveu há algumas semanas num editorial sobre a curadoria e gestão de museus. Não deveríamos pensar que esta crise, esta pandemia, é apenas uma necessidade para pensar nos museus de forma totalmente diferente, para nos focarmos diretamente em desenvolvimento sustentável, em sustentabilidade, para nos apercebermos que estas alterações radicais têm de ser feitas. Sabem que este discurso começou há muito tempo. Nos anos 70, por exemplo, com o relatório Midas, os limites ao crescimento e as suas previsões
começaram a ser sentidas como cruciais e muito difíceis para compreender que isto acontecia durante estes anos. Muitas perguntas foram levantadas em relação a este futuro e estas tendências, mas, de forma definitiva, os limites ao crescimento também são uma coisa muito importante e um ponto para ser considerado pelos museus. Mas, ao considerar o que aconteceu durante estes anos e a definição dos museus, claro, todos os temas debatidos aqui sobre a democratização e inclusão e o diálogo, a inclusão social, a dignidade humana, etc., todos estes temas foram levantados por esta nova definição. E estes temas foram aprovados e apoiados de forma muito forte. Todos que estiveram nesta conferência ICOM aperceberam-se da paixão que estas pessoas já tinham. Claro que foram apoiadas por alguns que poderíamos chamar ativistas dos museus, que achavam que os museus tinham um papel vital na alteração da sociedade em relação à justiça social, democratização, inclusão social, raças e igualdade de género, etc. E deveriam ser os focos principais dos museus. E então, esta pergunta, eles estavam certos? Porque, como sabem, a definição, a proposta foi rejeitada e agora estamos noutro processo de redefinir o museu, talvez de forma mais global e democraticamente do que tinha sido feito anteriormente. Bem, eles estavam certos em fazer isto, mas tentaram alterar radicalmente a definição ao falar de valores. Um museu continua a ser um museu e é muito difícil alterar tão radicalmente a definição de um museu para alterar a sua definição de forma totalmente diferente. Começa a ser ao incluir tantos valores para ser uma nova língua, tal como George Orwell propôs em 1948, sobre o seu livro de 1984, para alterar totalmente e radicalmente o significado de uma palavra. Mas, definitivamente, muitos profissionais nesse movimento já tinham em mente que os valores da comunidade dos museus era exatamente isto. E estes valores são, maioritariamente, incluídos em muitos valores e objetivos dados pelas Nações Unidas para 2030. A ausência de pobreza, educação de qualidade, igualdade de género, algumas ações climáticas e apoio para manter a vida, quer seja debaixo da água ou em terra, etc. E, claro, todos os museus estão muito dedicados e esta conferência demonstra como estão dedicados no seu envolvimento nesta inclusão social e os movimentos. E movimentos sociais gerais. Mas há uma coisa que falta na minha mente, que não é debatido muito, que é o papel entre os museus e o crescimento económico. E também é a dificuldade destes objetivos, é que parece que para algumas pessoas é um objetivo ótimo pensar no crescimento económico e desenvolvimento sustentável. Ainda é possível? De uma forma ou de outra, os grandes ausentes destes debates é este movimento económico que começou nos anos 70 devido, claro, à alteração radical da economia política através desta abordagem keynesiana àquilo que viria a ser chamado, às vezes, o neoliberalismo
ou formas neoclássicas de fazer economia onde há avanços pelos Estados e, claro, muita influência dos mercados. E, claro, todos os museus foram muito influenciados por isto, mas também sabemos o que é que acontece com a sociedade quando temos estas tendências económicas importantes. Isto significa o crescimento de desigualdades, o desaparecimento da classe média, ou pelo menos parcialmente, significa tantas dificuldades em relação à pobreza e à exclusão de sociedades, etc. Mas, tal como aprendemos, e algumas pessoas disseram, como a Margaret Thatcher, que o disse, Tina, não há alternativa. Quando o modelo soviético explodiu, havia apenas capitalismo e não era para ser discutido. É uma coisa que apenas tinha de ser aceita, não como dogma, talvez como fatalidade, mas simplesmente não era debatido. O que nós sabemos é que deveria ser um facto. O que nós sabemos também é que, para continuar, falamos de desenvolvimento, falamos do desenvolvimento que está ligado definitivamente com o PIB, como desenvolvimento económico, e nós sabemos que há uma relação perfeita entre o desenvolvimento do PIB e o desenvolvimento da energia que é necessária para ter este crescimento económico. Portanto, significa que quanto mais crescimento tivermos, mais energia precisamos no mundo e, claro, também podemos pensar sobre energias renováveis, mas cada vez mais energia fóssil e, claro, cada vez mais CO2. Também é interessante ver que a relação entre o PIB e o número de museus poderá ser muito importante. Uma melhor evolução do PIB significa quanto mais ricos somos e mais museus temos. E às vezes pensamos na evolução da sociedade tal como a evolução dos museus. Isto é uma tendência por todo o mundo, isto é uma tendência vista na Coreia do Sul, por exemplo. Temos em mente, claro, que isto funciona. Mas também sabemos que se pensamos sobre a disseminação de energia e CO2, também temos uma disseminação e crescimento da temperatura. Portanto, temos esta equação terrível em relação ao desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento que é suposto ser sustentável. Mas quem é que vai acreditar na parte sustentável e estes objetivos? E a possibilidade de debater algumas das consequências deste desenvolvimento. Mas, se calhar, nem todas estas consequências, e nós esperamos que podemos tomar em conta que deveríamos pensar da forma económica de organizar o mundo, que, se calhar, não deveria estar apenas relacionado com a forma capitalista tal como foi proposta durante os últimos 50 anos. Claro que estas possibilidades são muito debatidas, claro, e algumas pessoas acreditam que não é possível que isto aconteça. Ou seja, o colapso das sociedades ou do mundo, que não será uma possibilidade, mas, claro, também a alteração radical das economias também não deveria ser uma possibilidade apenas como hipótese. Mas, claro, também deveríamos pensar que todas estas possibilidades poderão tornar-se realidade e poderão acontecer, de facto. Este tipo de possibilidade deveria ser, no meu ponto de vista, um ponto central de debate para os museus. Se os museus puderem ser considerados como um fórum de debate, não apenas sobre a responsabilidade social e desenvolvimento económico, é sobre o tipo de desenvolvimento económico ou o tipo de economia
que deveria ser debatido. Compreendemos que, bem, eu não sou muito otimista em relação ao futuro. Eu gostaria de terminar esta minha apresentação com uma breve possibilidade de sermos otimistas. Eu lembro-me de um debate com o diretor do Museu Nacional de História Natural de um país, que terminou o debate ao dizer que, bem, eu sou muito otimista para a vida, em relação à vida na Terra, ele disse-me, mas isso não significa que esta vida na Terra está relacionada com o ser humano. Bem, pelo menos em relação a estes seres humanos, os dinossauros, o Titanic, etc., ainda têm um papel central nos nossos museus. Pelo menos sou otimista em relação à sobrevivência do fenómeno dos museus como um todo, porque eu acredito que os seres humanos precisam de ter um lugar institucional para pensar sobre o passado e refletir e pensar sobre o futuro. Mas depende do tipo de futuro que precisamos de ter e, de facto, depende da forma de pensar, o tipo de debate, o tipo de tema que escolhemos para debater. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Thank you, François. Muito obrigada, François, por ter partilhado a sua reflexão e por ter levantado tantas questões que nós vamos ter a oportunidade de discutir hoje e amanhã. O meu nome é Maria Vlacho. Eu vou ser moderador desta sessão. Gostaria de agradecer ao Diretor-Geral de Património Cultural por nos ter reunido para discutir a responsabilidade social dos museus. Muito obrigada por tudo e gostaria de reconhecer a presença da interpretação gestual, que é um passo importante e é uma forma adicional de nos lembrarmos do que é a responsabilidade social. Temos ainda tempo para perguntas e respostas, mas antes gostaria de partilhar isto convosco. Algumas semanas atrás, à noite, uma colega escreveu-me o seguinte: a minha angústia de que os museus tenham deixado para trás, isto identificou-se e foi agravado pela pandemia e também pelos conflitos, a migração e mais pobreza no futuro, até em países de paz. Há cada vez mais pessoas a pensar assim. Mas podemos pensar em conjunto sobre as estratégias e as ações que podem contribuir para mudar esta situação. Como cidadãos e profissionais nestes novos tempos, existe a urgência de uma consideração sustentável do mundo, a urgência de paz entre os humanos e a natureza, a urgência de culturas e economias inclusivas e a considerar a pobreza, a urgência de considerar todos os ataques à dignidade humana. Tudo isto teve uma ressonância comigo e gostaria de partilhar estas questões, porque eu percebi que precisávamos de estar juntos para discutir estas questões. E esta colega não está sozinha. Cada vez mais pessoas a pensar desta forma. A pandemia mostrou-nos, ou pelo menos tornou-nos mais conscientes daquilo que se está a acontecer e da interdependência que existe entre nós. Nestes últimos anos, também foi mencionado por François, uma pessoa, estamos a apoiar o pessoal, os museus estão a ajudar a sociedade a responder à pandemia e vão demonstrar o seu poder e a sua relevância, ajudando a construir um mundo mais equitativo e justo e vão estabelecer o seu papel na criação de um futuro melhor. E isto foi muito bem dito, porque foi precisamente isto que foi aqui que nós tivemos as primeiras doentes quando a pandemia começou. Eram considerados não essenciais, até mesmo por Portugal, e foram deixados sozinhos, em vez de ser apoiados e envolvidos na procura de soluções. Será que podemos dizer que cuidamos dos outros quando nós não somos capazes de cuidar dos nossos próprios?
convidada pelo Presidente da República Portuguesa para falar no dia 10 de junho de 2020. José Valentino Mendonça proferiu um discurso sobre o título de um bom país. Comunidade. Ele escreveu: associar dois mundos. Comunidade explica que os membros de uma comunidade, assim como da comunidade nacional, não estão unidos por umas raízes ocasionais, mas por humanos, ou seja, um dever comum, uma missão partilhada. Que tipo de missão é essa? Qual é tomar conta das suas vidas? Não há missão maior do que esta. E ao ler isto, eu pensei, se calhar este é o sentido que o nosso colega brasileiro, diretor de um museu no Rio de Janeiro, ele vê o seu papel assim como diretor de museu. Ele partilhou em fevereiro no Facebook: este é o dia mais importante da minha vida profissional. O Museu da República tornou-se importante na era Covid-19. Vamos então perguntar quais são os nossos melhores dias das nossas vidas profissionais e será que nós desejamos que as nossas vidas também sejam impactadas por outros? Estamos à espera das vossas perguntas, mas entretanto gostaria de perguntar ao François o que é que pensa? O que é que um profissional de museu, qual seria para ele o seu dia mais importante na sua vida profissional, considerando todos os desafios que estamos a enfrentar neste momento? Porque a pandemia, antes da pandemia, o papel social dos museus não estava na moda. Bom, é uma pergunta difícil. Poderia dizer, talvez, que não é um dia. Deveria ser importante pensar não só num dia, mas também pensar nos pensamentos e a forma como os estamos a fazer e trabalhar nos museus. O que é interessante, de alguma forma, é o facto de que, como profissionais de museus, muitas pessoas estão a discutir em conjunto sobre algumas questões, sobre o futuro do planeta, sobre a alteração global, sobre a poluição, sobre os problemas sociais, etc. Mas não os transpõem para os seus museus. É isto que está a acontecer, até mesmo durante os anos 60 aconteceu. Houve um autor que escreveu exatamente o mesmo. Ele percebeu que muitos cientistas de ciência natural, estavam a discutir as alterações globais, mas não estavam a organizar exposições. Portanto, acredito que seria importante ligar de alguma forma algumas destas muito importantes tópicos com a vida social do museu. O que aconteceu com o Mário Chegas e com o seu museu foi interessante e foi um momento muito bonito, mas também sei que Mário Chegas, a sua ação é mais importante. Qual é a mais importante? Não é eleger um dia, é quando olhamos ou cuidamos de um determinado período de tempo. Ou seja, todas as coisas que eu disse estão em coerência com aquilo que eu penso e daquilo que eu tenho que fazer, e não ter esta forma esquizofrénica de lidar com as atividades dos museus. Sim, acredito que o que fez o Mário Chagas dizer isto, aquilo que considerava ser o dia mais importante, não era um momento específico, mas as ações que ele empreenderia como diretor do museu. Agora, estamos a falar de uma distância muito grande entre a teoria e a prática. O que é que nos impede de implementarmos ou colocarmos em prática
estamos a discutir certas questões há muito tempo. O que é que nos está a impedir de as pôr em prática? Na verdade, posso dizer que requer muita energia, porque sabemos que é muito difícil para os profissionais de museus mudar as coisas e implementar mudanças através de uma rotina de exposições clássicas ou formas clássicas de lidar com os museus, porque, bom, cada vez que lidamos com o desconhecido é mais difícil e há muitos profissionais que preferem não lidar com o desconhecido, porque ninguém vai ligar, não pode ser bem avaliado e não é arriscado. E isso também é um problema. O problema, para mim, é o facto do futuro poder ser, e diria, vai ser, com certeza, tão assustador, e é aquilo que o Sr. James escreveu, tão assustador que temos que reconsiderar tudo. Mas o que me chama mais a atenção é o facto de que estamos a discutir as consequências das atividades humanas. Não estamos a discutir, diria, as fontes, a razão verdadeira porque é que as atividades humanas ficaram assim, porque é que as desigualdades continuam a existir e a aumentar. Estamos a considerar uma forma de lidar com o desenvolvimento sustentável. Tendo dito isto, diria eu que não acredito nisto. É uma frase política, mas não é possível desenvolvê-la e alcançar a sustentabilidade. E, na verdade, o mesmo acontece com os limites dos museus. Deveria ser possível pensar nelas. Recebemos um comentário, não é uma pergunta, mas eu penso que é bastante relevante para o nosso debate. Um dos participantes lembra-nos que a recomendação da Unesco sobre os museus diz que os museus, a recomendação 15, que tem a função da dinâmica cultural e processos de globalização relacionado com a economia, função social, novas tecnologias. A atual pandemia, que iniciou em 2020, tem alguns factos que vão prevalecer durante os próximos anos e que vai afetar a sociedade e a economia. Vai disputar alguns desafios no futuro, na área dos museus. Concorda com isso? Há necessidade não que cada museu individualmente tome ação, mas que considere tudo isto como um plano mais amplo e que devem tentar influenciar as políticas e culturais. Sim, claro. Tive a honra de ser associado à recomendação de 2015 e a minuta que foi proposta, que estava relacionada com este tema. Esta recomendação da Unesco foi proposta e votada e, claro, que isto é muito importante. A maioria dos tópicos já estavam no texto, mas definitivamente existe uma necessidade de não pensar nestes tópicos do ponto de vista individual, mas de um ponto de vista global. Mas as redes, todas as diferentes, as nacionais, as internacionais, como a NEMO e também a ICOM e também as políticas, são tão importantes que, na verdade, como citou a Margaret Thatcher, é uma frase muito famosa, penso eu,
não há nada como a sociedade. Não existe sociedade. Na verdade, precisamos de acreditar, aliás, precisamos de pensar do tópico, do que é que significa a sociedade. A sociedade significa algo que não é individual. Não é um conjunto de pessoas e de consumidores que devem pensar em conjunto. É aquilo que também poderíamos ter em mente, mas que temos que pensar e agir em conjunto. Significa que precisamos de pensar em conjunto, significa uma forma de considerar uma das suas qualidades. Já surgiram mais perguntas. A primeira, não é necessário desmundializar os museus, assumir as mudas e as funções junto às comunidades, ou seja, sementes para o futuro. Na verdade, eu acredito, em primeiro lugar, o museu é uma ferramenta antiga que já foi há muito tempo inventada. O museu moderno emergiu durante o século XVIII, mas ainda é uma ferramenta, e com uma ferramenta pode-se fazer de tudo. E o mesmo com uma faca. Podemos fazer pastéis de natas muito bons, mas também podemos matar os amigos. Portanto, com o museu podemos fazer as duas coisas. Podemos participar em salvá-lo. Significa que não precisamos só de desmuseonizar os museus. O que eu acredito acredito na diversidade dos museus, e muitos museus são diferentes. Muitos concentrados em responsabilidade social, outros mais concentrados nos cuidados das coleções. Mas é importante reconhecer que existem vários tópicos e alguns museus são mais dedicados a alguns tópicos do que outros. Não faria sentido considerar que todos os museus são iguais. É muito importante compreender isto, porque só acreditarmos que cada museu tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, também devemos pensar que cada pessoa numa sociedade tem o mesmo objetivo, o mesmo pensamento. É o tipo de sociedade que realmente eu preferia não pertencer. Tem toda a razão, mas poderíamos considerar um museu, porque também há uma tendência que podemos considerar que o museu só se foque nas suas coleções, ou também pensar naquilo que o faz ser um museu, ou seja, a sua face pública. Será que podemos dizer que cumpre a sua missão, qualquer que seja a sua missão, porque nem todos os museus têm as mesmas missões, mas será que podemos optar por aquilo que vamos fazer? Por exemplo, se nós quisermos fazer do museu um centro de investigação, será que podemos optar e dizer eu faço isto, mas não quero fazer aquilo? Considerando as nossas funções principais, não objetivos específicos. Depende dos museus. Mas não significa, claro que se formos um profissional independente de museus, as pessoas sabem aquilo que querem, mas se estiver ligada ou estiver a ser subsidiada por alguma organização ou por algum setor público, então depende da política do setor público. Mas o que acontece com as livrarias, por exemplo, o facto que é reconhecida por muitas políticas. Há muitas livrarias de conservação que podem agir para a literacia e para a possibilidade de lidar com as pessoas, mas são subsidiadas para isto. E há outras, por exemplo, as livrarias, a relação com a conservação da Biblioteca Nacional é mais forte do que a relação da biblioteca com o seu público.
por exemplo, numa biblioteca, um livro que é utilizado, isso às vezes é muito importante, porque se o livro estiver num estado muito mau, significa que foi consultado e lido, significa que a biblioteca desempenhou o seu papel. Claro que isso é totalmente sem sentido para uma biblioteca nacional onde a conservação é central e é um tópico muito importante. Significa que, de alguma forma, poderia ser também uma oportunidade para que as políticas financeiras pudessem considerar as questões mais complexas e estabelecessem as diferenças entre os museus. Claro que os museus têm uma necessidade de se preocuparem com a investigação e com as preservações, com a preservação. Mas para dizermos, sabemos, a partir da definição dos museus, que todos os museus devem ser locais de investigação, mas isto não é o caso. Não é verdade. Muitos museus não têm ou não fazem nenhuma investigação, ou fazem muito pouca investigação, mas há outros que realmente são uma academia, onde as pessoas publicam nos museus nacionais alguns artigos científicos até, mas há diferenças. O que eu acredito é que é importante compreender estas diferenças, compreendê-las e também pensar sobre uma comunidade global de museus em que alguns museus podem fazer algumas coisas, mas também no âmbito de uma sociedade. Muito obrigada, François. Chegamos ao fim desta sessão. Muito obrigada por tudo o que partilhou. Muito obrigada a todas as pessoas que enviaram perguntas. Compreendo e sei que o François pode estar disponível para responder a perguntas durante o intervalo. Muito obrigada a todos e vemo-nos em breve.